permitido. Aí já finalizar a transmissão. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Live com Yuri Gramacho. Deixa eu ver aqui. Está rolando essa live aqui ao vivo. Deixa eu ver. 0 a 5 está funcionando aqui. Iniciada. Pronto. Está aqui. É isso aí, Gramacho. Se você quiser falar a sua idade aí, meu irmão, pode falar, se apresentar aí pra gente, né? Tem duas pessoas assistindo. Beleza, Adolfo? Não sei como é que tá o áudio aí. Eu tô com um pouco de dificuldade agora no áudio, ficou um pouco com ruído aqui, não tô te ouvindo muito bem, mas eu entendi que você pediu para eu me apresentar. Correto? Isso, se apresentar. Ok. Primeiro é um prazer e agradeço o convite, fazer essa live, bater um papo sobre alguns assuntos que eu considero relevantes, no que tange os aspectos da missiologia e da teologia e outros assuntos que são correlatos. Então, obrigado pelo convite desde já, uma saudação aí a todos que estão assistindo. Vou saudá-los de maneira diferente, dizendo Sambantano, Sonen Serrayuan. E com essa saudação, vocês percebem que eu vivo num contexto diferente, né? Tanto pela expressão que eu utilizei agora, uma língua diferente, quanto a roupa que eu estou utilizando aqui. Meu nome é Yuri Gramacho, sou pastor da Igreja Adventista e atualmente trabalho já há 4 anos, sirvo aqui na região da Ásia como missionário, de maneira especial num país chamado Mongólia. Para que você localize geograficamente a Mongólia aí no seu mapa mental, a Mongólia ela fica entre a Rússia e a China, né? 2 gigantes, né? Como se fosse um sanduíche, e a Mongólia exatamente no meio, fazendo fronteira, a Rússia ao norte e a China ao sul. E a Mongólia é um país de extremos, onde a religião predominante é o budismo, e sendo um pouco mais específico, é o budismo conhecido como um budismo tibetano, né? De tradição tibetana. Alguns consideram também o nome da escola, a escola Vajrayana, do budismo, né? Ou o chamado Tantra, ou Tantrismo, também chamado assim, né? E além do budismo tibetano, que é considerado a religião oficial hoje do país, está chegando meu filho aqui, ó. A religião oficial do país é o budismo, mas além disso, o xamanismo também é algo que predomina aqui na Mongólia. Para aqueles que não conhecem o xamanismo, filho, vale com a mamãe, por favor. Mamãe resolve. Para aqueles que não conhecem o xamanismo, é uma religião muito parecida com as religiões de matriz africana que nós temos no Brasil, né? De maneira especial, assim, generalizando o candomblé, então é muito parecido, tem muitas similaridades no que tange a questão do uso de instrumentos percussivos para invocação de espíritos, né? Supostos espíritos ancestrais ou espíritos da natureza. Há uma adoração em relação a elementos naturais mesmo, como rio, montanha, céu, entre outras coisas, né? Então, a característica tipicamente do animismo, né? Onde as coisas, né? Objetos possuem uma alma, né? Ou seja, eles são entidades e, portanto, merecem ser adorados ou reverenciados, enfim. Então, é nesse contexto religioso que nós temos o desafio de encontrar pontes de comunicação para transmitir a mensagem do Evangelho Eterno de 2 formas, né, que na verdade se tornam uma. Biblicamente fiel, mas ao mesmo tempo culturalmente relevante, culturalmente apropriada, contextualizada com a realidade que nós temos aqui. E isso não é fácil, é um grande desafio. Você pediu para eu falar a minha idade, né? Eu tenho 38 anos. Ativar no microfone aqui. Tá já ativado. Não, cara, perfeito. E assim, sempre que você me fala assim, Adolfo, hoje tá quente aqui, tá menos 20 graus, né?
Uma coisa que você me ensinou, duas coisas que você me ensinou, é que aí é quente pra caramba, menos 20 graus, quando tá frio é menos 50. E a figura mais conhecida da Mongólia, que eu acredito que todo mundo sabe, ou que a grande maior parte do pessoal sabe, é sobre o Gengis Khan, né? Acho que o primeiro conquistador mundial, né, da história. Fala um pouco pra gente sobre esse cara aí. Ok, Você comentou sobre a questão do clima. Essa é uma outra característica interessante da Mongólia, né? Primeiramente, o clima da Mongólia é extremo, de fato. E durante o inverno, nós estamos aí quase 2 meses para iniciarmos realmente aí o inverno propriamente dito, já que nós estamos em polos diferentes, então aqui é o inverso, enquanto no Brasil é verão, aqui é inverno, e vice-versa. No inverno, nós pegamos temperaturas de menos 40, menos 45 graus aqui na capital da Mongólia, que é Ulaanbaatar, onde eu moro, mas no interior, no countryside, como é conhecido, já existem relatos de temperaturas absurdas, abissais, literalmente, de menos 60, menos 70 graus, né? Estou falando de 70 graus abaixo de zero, né? Considerando a escala Celsius. Então, é algo realmente inimaginável. Às vezes, algumas pessoas perguntam para mim, mas, Yuri, faz frio aí na Mongólia? Eu, de forma até um pouco irônica, confesso que tenho que dizer, não faz frio, dói, né? É diferente, na verdade, é um nível um pouco acima do frio, porque de fato dói, né? Você sente dor por conta da temperatura, dói dentro, né? Os seus ossos dói, o olho dói, né? As narinas é como se estivesse queimando ou congelando, sabe? É uma sensação difícil de descrever. E é muito comum aqui na Mongólia pessoas morrerem congeladas nas ruas. Muito comum durante o inverno, principalmente devido a um problema social grave aqui, ainda é, infelizmente, herança da antiga União Soviética, que dominou aqui o país durante vários anos, que é o consumo do álcool, né? Então, tem muitas pessoas dependentes, muitos alcoólicos aqui, principalmente homens de meia idade, aí eu coloco aí 40, 50 anos, devido a outros problemas sociais, enfim, financeiros, acabam se afundando no álcool. Claro, não é um problema só da classe mais baixa, a classe alta também enfrenta isso, mas predominantemente a classe mais baixa, e essas pessoas acabam consumindo muita vodka de maneira especial, entram no estado, obviamente, de inconsciência devido à embriaguez, e se não forem retiradas da exposição do frio, em cerca de 2, 3 horas, muitos deles já vêm a óbito, né? Então é muito comum na Mongólia você encontrar pessoas que não têm as falanges dos dedos. No início isso me chocava muito, hoje em dia, infelizmente, eu tive que me acostumar com isso. Uma prática cultural aqui na Mongólia é, se você estiver usando luva, o que normalmente acontece durante o inverno, né, ninguém sai sem luva, desculpa, se você for cumprimentar alguém, apertando a mão da pessoa, não é de bom tom, não é educado apertar de luva, né? Faz parte da cultura do país. Então você tem que tirar a luva, pode estar menos 40, você tem que tirar a luva rápido e apertar a mão da outra pessoa e colocar a luva de volta. E é nessa hora que você percebe a ausência de dedos nas pessoas, né? São muitas pessoas que não têm os dedos, porque elas, como eu disse, bebem e ficam nas ruas e acabam necrosando, né, as extremidades dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés, e perdem essas falanges, né? Então isso é uma característica. Indo para o assunto que você perguntou sobre a questão histórica de Gengis Khan, Gengis Khan é uma figura realmente com um papel central na história e na cultura mongol até hoje, né? Existe todo eu diria, um estereótipo ao redor dele, no Ocidente, que é completamente refutado pelos mongóis em sua história. Enfim, eles têm uma outra narrativa em relação a Gengis Khan. Gengis Khan, normalmente no Ocidente, é visto como um sanguinário, como um conquistador, né, raivoso, cruel, né? Enfim, mas as pessoas não conhecem o outro lado do Gengis Khan. Na realidade, ele é visto na Mongólia não principalmente como um grande conquistador, mas como um grande legislador. Essa é a principal característica que o povo mongol enxerga em Gengis Khan. Por quê? Porque naqueles idos tempos, né, as tribos mongóis eram divididas em clãs, e eles eram tribos nômades, e eles lutavam entre si, matavam-se uns aos outros, não havia nenhum tipo de unidade, não havia uma nação, haviam clãs distintos, separados, clãs nômades. E o Gengis Khan foi o primeiro que transmitiu esse conceito de nação.
E, obviamente, ele usou não apenas do recurso da oratória, né, da retórica, mas ele usou, claro, do uso da força. Mas os mongóis entendem que isso foi necessário por ocasião daquele período, e por conta disso ele transmitiu esse conceito de nação, de um povo, ele deu uma identidade ao povo mongol, e isso por meio de uma lei, e a lei era extremamente pesada. E muitos princípios dessa lei, alguns estudos, inclusive, dizem que foram retirados da Bíblia, já que Gengis Khan teve contato com o cristianismo, né? A Mongólia foi um dos países, ou um dos impérios, que mais promoveu a liberdade religiosa, historicamente falando. Então, há uma história, inclusive, confirmada, que um dos imperadores que sucedeu Gengis Khan, chamado Kublai Khan, ele enviou uma carta ao Papa de então, não me recordo agora o nome do Papa, eu tenho um livro que fala sobre isso, infelizmente o livro está lá na sala, não posso mostrar a capa, mas ele fala sobre isso. O imperador Kublai Khan, neto de Gengis Khan, enviou uma carta ao Papa de então, ao Papa Católico, solicitando que ele enviasse 100 missionários, 100 eruditos, para virem ao reino, para virem ao Império Mongol e para morarem com ele, para ensinar a religião cristã. Infelizmente, a resposta do Papa foi não. E a história poderia ter sido muito diferente se ele tivesse enviado esses missionários. E a Mongólia, após isso, acabou se definindo, Kublai Khan se converteu ao budismo, e desde então, tradicionalmente, a Mongólia é considerada um país budista. Fascinante. Algumas perguntas aqui do pessoal. A primeira pergunta é o seguinte: quais as principais dificuldades de empregar o evangelho em uma cultura tão diferente da nossa? E a outra pergunta é do Magu: Pastor Yuri, é proibido pregar na Mongólia? Mas a primeira pergunta é: quais as principais dificuldades de pregar o evangelho em uma cultura tão diferente da nossa? Ok, primeiro é que eu vou ser primeiro geral e depois eu vou partir para coisas específicas. Eu acho que a maior dificuldade está no próprio missionário, não está num fator externo, está no próprio missionário. Porque todos nós, qualquer pessoa que cresceu num ambiente monocultural, ou seja, que só experimentou uma realidade cultural em sua vida, ele só consegue enxergar o mundo ou a realidade sob lentes culturais pessoais, né? Únicas. Então, ele tem uma cosmovisão, ele tem os seus paradigmas, ele tem os seus pressupostos, os seus axiomas, que para ele são inquestionáveis. Então, quando ele se depara com uma outra cultura, esses paradigmas são desafiados, né? Eles são confrontados com essa outra cultura, porque nessa outra cultura as pessoas usam outras lentes culturais. Eu uso essa metáfora das lentes para que a gente entenda. Então, você está olhando para um mesmo objeto, está vendo uma coisa, enquanto a outra pessoa daquela outra cultura está vendo completamente outra. Então, nesse sentido, vou dar um exemplo claro. Se você chega na Mongólia e começa a pregar a partir de Jesus na cruz para um budista, tentando apresentar Jesus como um salvador, como Deus, que morreu na cruz por ele, sabe o que é que ele vai entender da sua pregação? Que Jesus era uma má pessoa. Sabe por quê? Independente do que você fale, ele vai te ouvir com as lentes culturais dele, com os filtros dele. E a cosmovisão de mundo dele budista diz a ele que existe uma lei chamada lei do karma. E essa lei do karma diz que você sofre na vida aquilo que você merece. Portanto, eles vão entender da seguinte forma: se esse homem chamado Jesus morreu de forma tão cruel numa cruz, é porque ele fez alguma coisa de ruim nessa vida, ou então numa vida passada. Você percebe? Então, você tentando transmitir uma mensagem, você pode, na verdade, estar comunicando outra, porque você está usando as suas lentes, os seus padrões culturais. Então, acho que essa é a primeira dificuldade, é uma questão de consciência, de reconhecer esse fato, de reconhecer que as pessoas têm cosmovisões diferentes. E, a partir daí, procurar compreender a cosmovisão do outro. Tem uma frase de um erudito adventista, chamado Ganun Diop. Ele é doutor na área de missiologia, hoje em dia trabalha na área de liberdade religiosa da sede geral da Igreja Adventista no mundo, lá nos Estados Unidos. E o doutor Ganun Diop tem uma frase que em inglês diz o seguinte: understanding in order to be understood is the key of every testimony. Isso significa, em português, numa tradução livre, compreender ou entender para ser compreendido é a chave de todo testemunho. Então, antes de eu querer que me compreendam, eu primeiro preciso compreender.
Eu preciso compreender como as pessoas veem o mundo. Eu preciso entender quais são os seus pressupostos, quais são os seus paradigmas, qual é a sua cosmovisão. Essa é a palavra-chave. E a partir daí eu preciso encontrar fontes de comunicação para que o evangelho, volto a dizer e repito, seja biblicamente fiel, mas também culturalmente relevante. Porque se você se preocupar apenas em ser biblicamente fiel e se esquecer do aspecto da relevância cultural, você não vai transmitir o evangelho. Ou melhor, você pensará que estará transmitindo o evangelho, mas eles estarão recebendo a mensagem de uma forma completamente distinta da que você imagina. Então, eu diria que essa, Adolfo, tentando responder a pergunta, é a primeira dificuldade de forma geral. Está no próprio missionário, em reconhecer isso e em fazer um esforço para ampliar a sua visão, né? Se policiar em relação a julgamentos, no sentido de que se você se depara com algo estranho a princípio, que é normal, é o choque cultural, vai acontecer em níveis diferentes, dependendo da personalidade do indivíduo, você se policiar para não julgar aquilo nem como certo, nem como errado. Você não tem condições. Você não conhece as regras do jogo naquele lugar ainda. Então, você tem que primeiro se policiar e dizer assim, olha, enquanto eu não compreender de fato isso é apenas diferente. Então, você coloca ele numa categoria de diferente, mas você não o classifica como certo e errado até que você tenha condições de fato, avaliar os valores que estão por trás de determinada prática, seja ela religiosa, seja uma prática, enfim, secular ou de outro aspecto. Então, esse é o primeiro desafio. E agora, indo para partes mais específicas, eu diria, a língua, sem dúvida alguma, a barreira linguística é um dos maiores desafios para um missionário que trabalha, como a gente diz, overseas, né, de forma transcultural, né, além mar. Então, normalmente, você vai lidar com o idioma diferente da sua língua materna. Então, como é o caso aqui na Mongólia, o inglês não é a língua oficial do país. Então, algumas pessoas falam inglês, por sinal, mais do que no Brasil, o que é uma vergonha para nós, como brasileiros, por sinal, vale ressaltar. Mas, porque a Mongólia tem um nível, obviamente, ponto de vista do país, é extremamente menos desenvolvido economicamente, em recursos, enfim, todos os aspectos, eu diria, do que o Brasil. No entanto, no aspecto da educação, eu diria que está à frente do Brasil e assim com folga. O índice de analfabetismo na Mongólia é praticamente zero, por incrível que pareça, né? Isso ainda é uma herança do antigo comunismo aqui, implantado pela União Soviética, que colocava isso como pauta, né, o índice zero de analfabetismo, mas em contrapartida não dava liberdade de pensamento e eles ofereciam o próprio conteúdo, ou seja, na prática as pessoas eram analfabetos funcionais, mas enfim, esse é um outro aspecto. E as pessoas não falam, nem todos falam inglês, então eu fui obrigado a aprender a língua local, e que faz toda a diferença, sendo bem sincero, mesmo as pessoas que falam inglês, quando você fala com elas na língua nativa delas, você fala ao coração delas, né? Você não fala só a cabeça, você fala ao coração. A língua materna é a língua do coração. Então, pregar o evangelho na língua delas é diferente. Porque quando você prega o evangelho numa língua estrangeira, você já está dizendo que aquela é uma mensagem estrangeira, não é uma mensagem dela. Entende? É algo estranho, é algo de fora, é um intruso. Então, é assim que o evangelho é visto na maioria das vezes. Então, aí vem a segunda dificuldade, esse estereótipo e esse preconceito que, infelizmente, muitas pessoas de países não cristãos têm com relação aos cristãos, e muitas vezes com razão, né? Infelizmente, a visão que eles têm do cristianismo é de que é algo ocidental, né? O cristianismo se ocidentalizou, ou se institucionalizou no Ocidente, perdão, né? Principalmente na Europa. Então, infelizmente, e hoje os Estados Unidos como a bandeira do país cristão do mundo, né? E a propaganda que eles têm do Ocidente são os filmes de Hollywood, que pregam apenas o quê? Violência, que é totalmente condenado pelos países budistas. Eles pregam promiscuidade, né? Enfim, uso de drogas, hedonismo, e por aí vai. Tudo que é condenável, né, na filosofia budista. E aí fica realmente muito difícil você desconstruir essa imagem negativa para, a partir de então, reconstruir a visão de um cristianismo bíblico, não de um cristianismo ocidental que não reflete, a maioria das vezes, a realidade bíblica. Então, o primeiro desafio é a língua, o segundo desafio é esse estereótipo, esse preconceito que o próprio povo tem com relação ao cristianismo. O terceiro desafio, eu diria, o próprio governo. Hoje, na Mongólia, nós temos, entre aspas, liberdade religiosa no papel,
mas eu costumo dizer que depois de um ano vivendo na Mongólia, você percebe que é só no papel mesmo. É simplesmente uma estratégia política de colocar a Mongólia como um país, vamos dizer assim, enfim, aberto, né, desenvolvido e tal, mas na prática o governo não tem nenhum interesse na expansão do cristianismo no país, muito pelo contrário, eles dificultam ao máximo, tanto de forma legal, impondo leis, né, que vão dificultar o seu trabalho, quanto também agindo de forma ilegal, né, o próprio governo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho visto de trabalho aqui como religioso, não preciso esconder, é tudo aberto, a igreja é legalizada aqui na Mongólia. No entanto, como missionário, eu preciso estender o meu visto de 3 em 3 meses. Então, veja, o que eles querem com isso? Ele quer te cansar, ele quer te levar a um estresse e, obviamente, também a tirar dinheiro de você, né? Porque toda vez que você vai renovar o visto, você tem que pagar. E isso acontece com as igrejas têm que pagar o alvará de funcionamento todo ano, enfim, e todo ano eles criam dificuldades, eles ameaçam fechar. Então, eles colocam regras e requisitos que são praticamente impossíveis de ser cumpridos, né? Então, esses, eu diria, são alguns dos desafios. Mas o maior desafio, volto a dizer, está no próprio missionário. Questão de mudança de mente, de visão. Cara, perfeito. Sempre com essa erudição que você faz, cara. E só uma pergunta, o Yuri. Na verdade, o Yuri gosta da gente. O Yuri, cada hora que eu tô falando com ele, ele fala numa língua diferente, igual um camaleão. Minha esposa chama ele de camaleão quando ele fala francês e inglês. O Porta Estreita pergunta o seguinte, Yuri. Boa noite. Há anos o missionário está na Mongólia. Ele poderia dizer um pouco sobre os resultados do trabalho de evangelismo que tiveram até agora? Sim. Gostei do nome aí do Porta Estreita. É o seguinte, eu e minha família, né, não estou sozinho aqui, minha família é composta por eu, minha esposa e 2 filhos. Meu filho mais velho tem 5 anos, chegou na Mongólia com 1 ano e meio, aproximadamente, ou seja, ele viveu a infância dele aqui, até então. E o meu filho mais novo, que é o Kael, ele nasceu aqui na Mongólia, né, há 1 ano e 5 meses atrás. Então, nasceu aqui no meio do frio e tem todas as características mesmo de uma criança mongol em termos de comportamento, enfim, é bem interessante ver isso, né? A maneira, a forma de pensar, a forma de enxergar, a forma de agir é muito interessante. Mas nós estamos há 4 anos aqui servindo como missionários pela Igreja Adventista. O projeto é um projeto para 5 anos, né, no total. E, a princípio, o meu trabalho consistia no seguinte: o meu primeiro ano foi dedicado completamente ao estudo da língua mongol. Esse era o meu foco exclusivo. E quando eu digo estudo da língua, eu não estou falando de um estudo simplesmente formal, ir para uma sala de aula, sentar, abrir um livro, seguir esse modelo tradicional de ensino de línguas, que é comprovadamente, empiricamente demonstrável como falho, né? Basta você ver o que a educação que nós temos no Brasil de idiomas, né? As pessoas estudam inglês ali desde o ginásio, né? Hoje, ensino fundamental, e quando chegam no ensino médio, só sabem falar what's your name, how are you, e mesmo assim com dificuldades. Então, é a demonstração clara que esse método não funciona, né? Então, eu particularmente desenvolvi um método pessoal, né? Ouvindo outros poliglotas e pegando princípios de language learning, né, que é o aprendizado de línguas, que eu, por sinal, nem gosto do termo aprendizado de línguas, eu prefiro o termo aquisição de línguas, porque uma língua não é aprendida, ela é adquirida, né? Enfim, aí é uma questão filosófica que a gente entraria num outro assunto. E eu recomendo aí para aqueles que interessam alguns poliglotas que são teóricos dessa área, alguns deles são só poliglotas, outros são linguistas e poliglotas, mas vale destacar que a maioria dos linguistas conhecem muito da teoria, mas sabem pouco de prática. Me desculpem os linguistas, mas é um fato, né? Eu conheço poucos linguistas que são poliglotas. Um deles é o Stephen Krashen. Esse cara é um linguista e um poliglota, uma das maiores autoridades do mundo nessa área, e ele que defende essa teoria da aquisição de línguas, ele defende a teoria eles chamam de, como eu poderia traduzir isso em português, mas enfim, em inglês é comprehensible input, que é tudo que você consome, né, seja em leitura ou em áudio, né, ou seja, a compreensão do input. Input é o que você recebe, né?
Então, o input seria o listening, que é a compreensão oral, e o reading, que é a compreensão da leitura escrita, né, a parte escrita. E o output é o você escrever, né, que é o writing, e o você falar, que é o speaking. Então, ele foca primeiro no input, ou seja, no consumir a língua, no se expor à língua, no ter contato com a língua. Então, eu fiquei dedicado um ano nesse, vamos colocar assim de termo geral, estudando a língua, né? Mas como eu já disse, não é propriamente aquele estudo formal, apesar de que no início eu fui para uma sala de aula, seguindo esse método tradicional, né? Mas assim que eu peguei a coisa mais básica, eu mesmo preferi sair, e aí eu comecei a me dedicar mais da seguinte forma: eu ia na feira e me expunha a línguas, eu ia em lugares onde estrangeiros não iam, justamente para me forçar a falar e a ouvir o mongol. Então, eu ia à feira, eu ia em restaurantes locais onde não tinha estrangeiro, né? Eu ia no mercadinho do lado. Então, eu comecei a me misturar com as pessoas, né? Não apenas para adquirir a língua, mas para entender o modo de vida delas, porque língua tem que ver muito com a cultura também, né? Não é só você saber falar correto, é você saber como se expressar, inclusive do ponto de vista corporal, né? A linguagem corporal, a entonação. Então, isso você não aprende num livro, você não aprende numa sala de aula, você aprende no dia a dia, na exposição, no contato diário com as pessoas. Então, um ano eu fiquei assim, totalmente imerso, dedicado a isso, ao aprendizado do idioma, à aquisição do idioma, e a partir de então, comecei meu trabalho cuidando da área de comunicação da igreja, como diretor de comunicação aqui da missão da Mongólia. Nós temos o escritório da igreja, aqui o escritório da missão, né, chama-se Mongolia Mission, e eu era e ainda sou o diretor de comunicação do escritório. E logo em seguida eu fui desafiado também a trabalhar num projeto de missão global no plantio de uma igreja numa região aqui da capital onde nós não tínhamos presença adventista. Então nós iniciamos um trabalho ali, inicialmente alugamos um apartamento, mesmo residencial, coisa que por sinal não é permitido pela lei, mas nós não temos o que fazer, né, para que o evangelho avance. É aquela história, né? Quando a lei civil vai de encontro ao assim diz o Senhor, a desobediência civil se torna um dever cristão, né? Então, a Bíblia demonstra isso, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós corremos risco, inclusive, né, de sofrermos sanções, inclusive prisão, né, por estarmos ali nos reunindo nesse apartamento, mas foi necessário. Ficamos ali pelo menos um ano com um pequeno grupo de pessoas que já eram cristãs, né, já eram de outras igrejas e vieram nos apoiar, e a partir dali começamos a fazer contatos com outras pessoas. A partir de então, começamos um trabalho social na comunidade, né, tentando atender as necessidades das pessoas para ganhar a confiança delas, nos misturando com as pessoas. É uma comunidade bem pobre aqui na capital, em frente ao aeroporto internacional da capital. E aí fizemos um evangelismo, alugamos um galpão, fizemos um evangelismo, procuramos contextualizar o máximo possível a mensagem. Não foi um evangelismo muito nos moldes tradicionais, como nós conhecemos aí no Brasil, mas o fato é que 14 pessoas se batizaram ao final desse evangelismo e que formou esse núcleo base da nossa igreja. A partir dali, começamos a fazer um trabalho de discipulado com essas pessoas. Infelizmente, algumas não permaneceram, outras, graças a Deus, permaneceram, outras também vieram posteriormente, e graças a Deus nós hoje temos uma igreja, né, um templo, vamos colocar assim, né, que a igreja são as pessoas, independente de onde elas estejam reunidas, seja num apartamento, num templo religioso, ou debaixo de uma árvore, ou do lado de um rio, como já foi o caso aqui nosso também, como foi o caso de Paulo ali também, em algumas ocasiões relatadas no livro de Atos. Mas hoje nós temos um templo, né? E onde nós nos reunimos ali todo sábado, graças a Deus. Então, essa igreja foi plantada ali. Eu diria que esse é o resultado, vamos colocar assim, mais palpável que eu possa relatar aqui, né? Obviamente, quando a gente fala em resultados, nossa mente ocidental sempre pensa em números, em coisas concretas, né? Mas na mentalidade oriental, e hoje eu consigo enxergar isso, eu consigo enxergar resultados como muito além do que os números podem demonstrar. E claro que a gente tem resultados incríveis, né? Que se eu fosse contar aqui coisas que não podem ser mensuráveis, digamos assim, né? A gente passaria a live toda só falando disso. O Adolfo, Deus, né? Adolfo, Muito.
Rodolfo, vou contar uma história para registrar aí uma coisa interessante, tá certo? Posso contar essa história? Oi, tá me ouvindo? Pode contar, tô deixando você falar aí. Ok. Quando eu ia da minha casa para essa região onde nós estávamos plantando a igreja, quando ainda não tinha nada, né? Eu ia lá só para circular entre as pessoas, reconhecer realmente, fazer um reconhecimento de campo da comunidade, enfim. Eu ia de ônibus, né? A gente viveu aqui 2 anos sem carro. O carro hoje que eu tenho foi uma doação, por sinal. Com o meu salário eu não tinha condições nenhuma de comprar um carro. Meu salário é suficiente só para se manter mesmo e sobreviver aqui. E 2 anos a gente ficou sem carro, foi muito difícil. Você esperar um ônibus, num ponto de ônibus, durante 30 minutos, com um bebê de 1 ano e 6 meses, com menos 40 graus, você deve imaginar que não é algo tão fácil. Então, sempre eu ia para lá de ônibus, né? Um trajeto aí de uns 50 minutos a 1 hora, nessas condições que eu acabei de relatar a você. Sempre que a gente passava por uma ponte, eu tenho essa imagem, inclusive, gravada, infelizmente eu não tenho como mostrar aqui. Eu gravei isso para registrar. Sempre que eu passava por essa ponte, eu via uma casinha, assim, em cima de um morro, sabe? Bem ao fundo, assim, um lugar remoto, isolado, e a casa era única. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, quem é que mora nessa casa? Como é que pode? E eu ficava pensando, rapaz, ali tem uma família, ali tem pessoas, ali... Meu Deus, como é que o evangelho vai alcançar uma pessoa daquela? E aquilo, sabe, era um peso no meu coração, sabe? Eu ficava, puxa vida, quem que vai ali, cara, pregar para aquela família? Meu Deus, eu ficava pensando nisso, né? E orando por elas. Orando, mesmo sem saber quem era, orava. Sempre que eu passava, eu olhava para aquela casa. E o Espírito Santo começou a me incomodar muito, rapaz. Me chamava muito, que chama a atenção a casa. E eu ficava orando, e passei meses orando por eles. E comecei a procurar essa casa. Fui ali na comunidade, rodava, mas é um labirinto. Você não pode imaginar um labirinto. É como se fosse uma favela, mas que não tem ordem nenhuma, e tudo com gelo e neve no chão. É uma coisa... E eu ficava lá, e eu ficava, inclusive, com medo de realmente me perder. Eu era o único estrangeiro andando ali, né? No início eu tinha até medo da questão de violência, depois eu percebi que na Mongólia a violência não é um problema. Mas eu chamava a atenção, eu como estrangeiro andando naquele local, as pessoas ficavam se perguntando o que, é que ele está fazendo aqui, né? Achavam que eu estava perdido, que eu era um turista perdido. E eu procurei essa casa durante meses e não achei. Não achei. E eu ficava decepcionado, porque eu via a casa do ônibus, mas quando eu chegava no lugar eu não conseguia achar. Passou-se o tempo, fizemos o evangelismo, e uma senhora começou a frequentar o evangelismo todas as noites, e me chamava a atenção a idade dela. Ela tinha 83 anos. E o nome dela é Yandine. E essa senhora vinha todos os dias, e ela não falava uma palavra sequer de inglês. Uma palavra sequer, só mongol. Uma pessoa de 83 anos. Mas ela parava e ficava assistindo, atenta, como se ela estivesse bebendo cada palavra que nós dizíamos da Bíblia. Como se um mundo novo estivesse se abrindo diante dela, sabe? Comecemos a trabalhar ali com ela, e eu percebi a regularidade dela, né? E começamos a nos aproximar mais, fazemos amizades e tal. Em um determinado dia, ela, como todo bom mongol, todos eles são muito hospitaleiros, ela me convidou. Ela me chamou, professor, eles normalmente, a palavra pastor nem sequer faz sentido aqui na Mongólia. Então, eles têm muito respeito, muita estima por professores, né? Então, ela, professor, que chama Bakshá, e aí me convidou, né, para casa dela. Vamos lá em casa e tal, vamos tomar um suteté, que é uma bebida tradicional aqui da Mongólia, que é um chá de leite, vamos colocar assim em termos gerais, para que seja compreensível, e com gordura em cima. E aí ela, é como se fosse o cafezinho do mongol. E aí ela nos chamou aí a casa dela, o que obviamente você nunca pode dizer, seria uma das maiores ofensas, né? E eu jamais diria não, obviamente. E aí eu falei, claro, com certeza eu vou. E ela, olha, minha casa é pobre e tal. Eu falei, não tem problema, vai ser o maior prazer, vou sim. E aí fui com ela, determinado dia, um frio de lascar. E ela, rapaz, impressionante, 83 anos, ela ia andando assim, ó, um ritmo que eu não conseguia acompanhar. E eu caí várias vezes, porque estava com gelo, literalmente não era neve, era gelo e escorregando, né, já que não é asfalto, é um piso irregular de terra, e aí fica aquele gelo por cima, e vira um sabão. E eu caí várias vezes, e ela dava risada, e ela seguia na frente. Eu, peraí, Bede Begaré, significa, espere, por favor. E aí eu ia, seguindo ela, e, cara, passou 30 minutos a gente caminhando.
30 minutos a gente caminhando, eu estava congelando já. E eu pensei, meu Deus, essa mulher anda 30 minutos toda noite, nesse frio, nesse gelo, para vir assistir o evangelismo, ouvir a palavra de Deus. Eu falei, que vergonha para nós. Que vergonha para nós. Então tem uma chuvinha, a gente não vai para a igreja. Eu falei, uma lição. E continuamos andando, quando finalmente eu falei, mas a Andinha tá chegando. Ela, tá chegando. Quando eu já estava quase desistindo, ela falou, professor, tá ali minha casa. E apontou. E quando ela apontou a casa, eu tenho até uma certa dificuldade de relatar esse testemunho, porque eu me emociono, realmente sou muito emocional. E quando eu olhei, era a casa pela qual eu estava orando durante aquele tempo todo, e naquele dia eu tive a certeza que Deus estava guiando o nosso trabalho, né? Porque Ele me mostrou que não é pela força, não é pela violência, não é pelo braço humano, não é pelos nossos próprios esforços, não é pelos nossos talentos naturais, não é por nossa capacidade, formação acadêmica, capacidade intelectual, ou qualquer coisa que seja. É Ele, a missão é dele. E naquele dia, quando eu vi aquela casa, para mim foi assim, uma resposta muito audível, sabe? Mesmo sem uma palavra. Que eu pude ver claramente a mão de Deus. E eu entrei naquela casa, eu não disse a ela, a princípio, eu só guardei para mim, como diz a Bíblia lá, né, que Maria guardava tudo no coração, né, Maria e José guardavam no coração o que eles estavam vendo ali, eles foram aprendendo aos poucos, né, sobre quem era o filho deles, e eu ali estava aprendendo ainda mais sobre quem era Jesus. Eu recebi uma lição na prática, né, de uma mongol que nunca tinha ouvido falar dele. E eu fiquei olhando aquilo e guardando para mim aquilo e pensando, meu Deus, pensando que eu ia ensinar e estou aprendendo. E a partir dali nós começamos a trabalhar com ela e, enfim, dar estudos bíblicos. E aquela casa se tornou o primeiro pequeno grupo nosso, né? Fora daquele pequeno grupo que nós tínhamos ali, oficial, digamos, de membros. Aquele foi o primeiro realmente pequeno grupo. E aquela senhora de 83 anos, após 8 décadas, sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus, foi batizada. Foi uma das que foram batizadas. Né? Então, essa história Amém. realmente é algo que me marcou bastante. Desculpe aí a emoção, mas é difícil. Na verdade, é uma honra, Mátio. Ó, a próxima pergunta é do Magu. O Magu, ele pergunta assim, ó, o idioma, a sua área, idioma e cultura. Depois você, se puder, falar um pouquinho sobre a diferença de alimentação, que eu acho muito interessante, né? Por exemplo, eu sou vegetariano, não como glúten, mas como é que é a alimentação aí dentro da Mongólia? Mas a pergunta do rapaz, o idioma é reconhecidamente língua ou dialeto? São mais línguas ou o país é unificado quanto à comunicação? Essa foi a pergunta do Magu. Ok. Essa é uma pergunta complicada de responder, porque vai depender muito da posição que uma pessoa tem em relação a esses aspectos da linguística sobre a diferença entre dialeto e idioma, né? Alguns linguistas defendem que esse conceito de dialeto é propriamente um preconceito cultural, né? Etnocêntrico, digamos. Né? Nós consideramos o nosso idioma língua, mas o dos outros, porque são povos, entre aspas, não desenvolvidos, são dialetos, e por aí vai, né? Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, existe sim uma unidade de linguagem, vamos colocar assim. Apesar de que existem outras pessoas que falam outros idiomas ou outros dialetos, como queiram, né? Mas o que predomina aqui é o idioma ou o dialeto, né, chamado Halha Mongol, que é o dialeto ou a língua predominante de uma tribo, de um antigo clã, que era o clã dos Halha, que foi o clã que se tornou predominante por ocasião das conquistas de Gengis Khan. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, no site joshuaproject.net, e colocar lá, clicar na Mongólia, você vai ver uma lista dos people groups, né, que são os grupos étnicos da Mongólia. Você pode fazer isso com qualquer país do mundo. Esse site eu recomendo assim, demais para quem gosta dessa área de missiologia, missões transculturais de maneira especial. Você pode ver, inclusive, quais são os grupos étnicos que nós temos no Brasil com detalhes, sabe?
e eles colocam os níveis de, como é que eu posso colocar isso? Se são povos alcançados, povos não alcançados, enfim, a porcentagem de cristãos em cada um desses povos. É um site, assim, eu não conheço um outro que tenha dados tão precisos e tão amplo quanto esse. O Joshua, chama-se Joshua Project.net, né? Joshua, Joshua, Project, em inglês, né? Projeto em inglês, .net. E aí você vai lá. Quando você clica no país, na Mongólia, você vê lá os grupos étnicos. E o Halha Mongol, que é de onde vem o nosso idioma hoje, ele hoje é mais de 90% da população é desse grupo. Então, por aí você percebe que, claro, é algo majoritário, né? E o Adolfo gosta muito de coisas majoritárias. Eu sei disso. Então, né, na questão de reconstrução textual, quando o assunto é reconstrução textual. Fazendo um trocadilho com a crítica textual. É um trocadilho com a crítica textual. E eles são um grupo majoritário aqui. Então, é o idioma majoritário, sem dúvida. Todos entendem esse idioma. E mesmo em alguma variação, por exemplo, tem um... veja, eu não sou... Meu primeiro idioma, obviamente, não é o mongol, apesar de eu falar mongol. Mas se eu ouvir um kalmyk falando, eu entendo algumas coisas, mesmo sendo diferente. É mais ou menos como português e espanhol, né? Ou, enfim, existem similaridades, como o francês, o italiano, o português e o espanhol, né, vêm de uma mesma raiz. Então, esses outros dialetos ou idiomas de grupos minoritários da Mongólia também são compreensíveis. Sim, a compreensão que você tem de dialeto é um pouco diferente da que eu tenho, o Gramático. É o seguinte, eu entendo assim, que idioma é a língua oficial, tipo assim, o português, o idioma português. Só que dentro do idioma português eu entendo que existem dialetos. Por exemplo, eu esqueci de apresentar você é da Bahia, né? Salvador, né? Eu percebo pelo seu sotaque. O sotaque do nordestino, o sotaque do baiano é diferente do pernambucano, é diferente do paulista, é diferente do paulista que mora na capital, é diferente do que mora no interior, né? O sotaque do parente. Então, o que temos localmente é dialeto. Mas quando pegamos a língua toda, nós temos o idioma. Tem o idioma grego, mas o idioma grego, na sua época clássica, ele tinha 4 dialetos. Dialeto ático, dialeto dórico, eólico e jônico, né? Então, você tinha 4 dialetos, e por aí vai, né? Eu vejo dessa forma, mas é muito interessante. Uma pessoa perguntou o seguinte... Essa é uma forma de enxergar. Essa é uma forma de enxergar e é compreensível e faz sentido. O que eu quis dizer, apesar de eu nem ter falado, na verdade, qual é a minha posição sobre o assunto, o que eu quis dizer é o seguinte, é que alguns linguistas defendem o fato de que as variações entre os supostos dialetos não são tão grandes para redefini-los como um outro idioma. Ou seja, as variações dentro de um idioma que você classifica como dialeto não torna ele um outro idioma, ou seja, para chamá-lo de um dialeto como se fosse algo separado. Mas esse conceito seu de dialeto, ou seja, de variações dentro de uma língua, eu concordo plenamente. O problema é quando o cara fala que um dialeto é uma língua à parte, entende? É um idioma à parte. Nesse ponto eu discordo. Para mim, nesse caso, se a variação é tão grande ao ponto de considerá-lo algo diferente, então ele não é mais um dialeto, ele agora é um outro idioma, mesmo não sendo oficial, digamos assim. Mas ele é oficial para aquele povo, você entendeu? Para aquele grupo étnico. Sim. O Gramático... Aí quando a gente chama só de dialeto, eu acho que é muito, mas tudo bem. Sim. O Porta Estreita pergunta testemunho. Que Deus continue abençoando. Gostaria de saber a formação acadêmica teológica do missionário Yuri, por favor. Ok. Eu fiz 4 anos do bacharelado em teologia no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, com a sede na Faculdade Adventista da Bahia, antigo IAN, né? Em Cachoeira, na Bahia, cidade histórica, por sinal. Vale a pena conhecer e fazer uma pesquisa sobre a cidade, é bem interessante. Após a minha graduação, né, no nível de bacharel em teologia, eu iniciei meu trabalho como pastor da Igreja Adventista na região ali também de Salvador e região metropolitana.
cerca de 3 ou 4 anos após a minha graduação, eu iniciei o mestrado em teologia, na área de teologia bíblica, com foco em hermenêutica e exegese, e ensino da Bíblia também. E após 3 anos, terminei o mestrado também. E recentemente, há 2 anos atrás, iniciei aqui nas Filipinas um programa doutoral na área de missiologia e estudos interculturais, por um dos nossos centros universitários também adventistas, cuja sede é nas Filipinas, aqui do lado da Mongólia, né? Quando eu digo do lado, é assim, comparado ao Brasil, é do lado, né? Então, eu vou para lá, eu faço o meu programa, ele é modular. Como eu estou trabalhando, obviamente, eu não tenho como ficar lá em tempo integral. Então, meu programa é modular, e eu fico em estudos intensivos durante 1 mês por ano, né? Não necessariamente na faculdade, por exemplo, o primeiro módulo foi lá nas Filipinas, mas o segundo módulo foi na Tailândia, porque como o foco do curso, né, ou do programa, é religiões mundiais, essa é a minha área de concentração, né, religiões mundiais, world religions, cada módulo a gente está focando em uma religião específica, e o módulo desse ano foi sobre budismo. Então, nós fomos à Tailândia para não apenas estudarmos a teoria, mas para fazermos pesquisas de campo, visitando templos, porque a cultura tailandesa é uma cultura budista, né? Ser tailandês é ser budista, não é uma coisa separada, né? Não é uma religião, né? É parte Não é só lutar da Muay Thai, própria... não? Não, é parte do tecido cultural do país, né? A religião, não é algo... Eles são extremamente religiosos. Então, a gente foi para lá, ficou 1 mês. Então, o programa ele gira em torno de estudos pré-intensivos, ou seja, eu tenho requisitos de leitura e tenho que, enfim, produzir artigos e papers antes. Tem os estudos intensivos de 1 mês e tem o pós-intensivo, ou seja, na verdade, você não para durante o ano inteiro, né? Com atividade com atividade presencial e com atividade pós-presencial. Então, realmente não é fácil, porque conciliar o trabalho da missão com os estudos tem sido um desafio realmente para mim. Coisas ligadas, né? Trabalho missionário, sendo missionário e doutorado em missionário, né? Em área missionária, né? Em missiologia. Algumas pessoas até me perguntam, né? Mas, poxa, o seu mestrado foi na área bíblica, né? Focando em línguas, e grego e hebraico e tal. E aí você migrou para a teologia aplicada, enfim, ou missiologia, né? Há quem diga que missiologia não se encaixa no conceito de teologia aplicada, enfim, seria uma outra vertente, mas aí também é um outro assunto, outra discussão. Mas eu digo que, na realidade, não é muito migrar, sabe? Eu não vejo as duas áreas muito como separadas, não. Claro, do ponto de vista acadêmico, do estudo, né? A maneira ocidental de pensar é compartimentalizada. A gente compartimentaliza as coisas, né? Você vê isso em nossa medicina, né? O cara se especializa em fígado, o outro se especializa em pâncreas, né? Então a gente divide, mas não considera a parte holística do ser humano que é necessária. Então, eu não nego a necessidade da especialização. No entanto, na minha visão, a especialização não vai de encontro ao conceito de um corpo, de um todo, né? Então, para mim, a teologia sem a missiologia, ela é mera elocumbração, entendeu? É algo vazio. E a missiologia sem a teologia é mera aventura, é sem foco, é sem proposta, é sem objetivo. Então, eu não consigo hoje enxergar uma coisa separada da outra. Então, para mim, são coisas complementares. Eu não preciso nem dizer nada, porque eu concordo com você. Jesus falou, ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, é isso aí. Pergunta do Calil Siqueira. Yuri, qual é a crença mais difícil de se combater no credo comum da Mongólia? Qual é a maior dificuldade para eles aceitarem a Jesus? Não ouvi a última parte. Qual é a maior dificuldade do quê? Para eles aceitarem a Jesus. Ok. Olha, eu vou pontuar 2 coisas aqui.
Primeiro, a cosmovisão em si é um fator que é muito complicado mesmo, porque quando você trata com alguém que possui uma cosmovisão budista, ou seja, uma compreensão da realidade sob um ponto de vista budista, é necessário que a gente entenda que ele vê o mundo de forma diferente da gente. Ele vê as coisas de forma diferente. Então, para um budista, não há necessidade de um salvador. Mesmo que haja a possibilidade de existir um Deus. Porque, veja, o budismo, diferente do que alguns pensam, não é uma religião ateia. Uma vez eu vi uma definição, até interessante, mas ao meu ver não é completa. Budismo é a religião ateia. Não, perdão, o título era assim, da matéria. Budismo, a religião sem Deus. Bem, nesse ponto eles estão certos. O budismo é uma religião sem Deus, mas não é uma religião ateia. Esse é o meu complemento. Quando eu falo que é uma religião sem Deus, dá a entender que é uma religião ateia, mas não é, apesar de ser sutil a diferença. Porque quando você fala que é uma religião sem Deus, eu concordo, porque Deus não é relevante no budismo. Deus não está presente. Mas eles não são ateus ao ponto de negarem a existência de Deus. O que eles fazem é mais próximo de um agnosticismo. O que Buda pregou é muito mais próximo de um agnosticismo, de uma questão filosófica. Ele diz o seguinte: não há como provar a existência de Deus e não há como provar a inexistência dele. Então, na falta de certeza, vamos buscar a solução em nós mesmos. É nisso que se resume o budismo. Nisso se resume o budismo. Vamos buscar a solução dos nossos problemas em nós mesmos. Porque eu não tenho certeza se existe um Deus. Essa é a postura budista. Então, como é que você vai pregar o cristianismo para alguém que tem esse conceito, ou essa cosmovisão? Então, você primeiro tem que estabelecer o conceito de Deus. Coisa que para ele não é que não é verdade, coisa que para ele é irrelevante. Ele vai dizer, tá bom, pode ser que ele exista. Mas, e daí? No máximo, ele vai ver Deus de uma forma deísta. No máximo, na melhor das hipóteses. Se você trabalhar apenas com cognitivo, entende? Se você quiser entrar numa linha de discussão cognitiva, teológica, no máximo, ele vai se convencer pelo seu argumento, mas Deus vai ser um Deus deísta, vai ser uma figura deísta, né? Ou seja, um Deus que existe, mas que é indiferente, que não influencia, que não atua, que não transforma, que não faz nada. Ou seja, na prática, vai permanecer a mesma coisa. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade. A segunda, eu diria que é a pressão social. Há uma forte pressão social, familiar, principalmente, para que as pessoas não mudem de religião. Por quê? Da mesma forma que eu falei que ser tailandês é ser budista, ser mongol é ser budista também. E quando você muda de religião, você é visto como uma espécie de traidor. Você está negando suas raízes, entende? Então, há uma pressão familiar muito grande nesse aspecto. Eu já vivenciei esse problema na prática com pessoas que se converteram, estavam extremamente empolgadas e engajadas na igreja, e que, após determinada situação que ocorreu do ponto de vista familiar, de pressão social, essas pessoas abandonaram a igreja. A fé não estava ainda solidificada. E eu aqui bato no peito e reconheço um mea-culpa nesse aspecto. Eu não reconhecia, nessa época, a força que tinha a influência da família na sociedade mongol. Nós, no Ocidente, somos individualistas, por mais que digamos que defendemos os valores da família. Nós não entendemos a diferença do conceito de família asiático para o conceito de família ocidental. Não entendemos. Porque o conceito de família ocidental é um conceito de família nuclear. É você, sua esposa, seus filhos e ninguém se mete. Na Mongólia, não. Na Mongólia, tios, avós, primos, irmãos, todo mundo se mete. Espera-se que eles se metam na sua vida. Entende?
Isso faz parte da segurança deles. Eles não são um indivíduo fora desse círculo familiar. Não existe um conceito de indivíduo, entende? Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas é uma outra visão. É uma questão coletiva. Então, essa é uma grande dificuldade. Porque se você trabalha com o indivíduo e ele se converte sem você ter participado do círculo familiar, você é visto como alguém que sequestrou aquela pessoa. É mais ou menos isso. Caramba. Tem uma outra pergunta muito interessante, o Gramátio. Aqui, ó. Magu perguntou, acho que são duas perguntas aqui, ó. Pastor Yuri, você relatou o fato da cruz budista. Como o senhor usa os textos bíblicos para falar do Salvador e fazer o povo perceber Deus e o pecado, tendo em vista essa dificuldade cultural e religiosa? Eu entendi a pergunta, mas não entendi a primeira afirmação. Quando diz assim, o senhor falou que não sei o que é budista. Não entendi. Pastor Yuri, você fala da cruz em relação à crença budista, né? Entendi agora. Tá? Entendi. Veja, você não começa por ela. Porque enquanto a cosmovisão dele não for ajustada, ele não vai conseguir compreender. Então você tem que começar por coisas que são em comum. Por exemplo, o budismo valoriza muito o conceito de humildade e de desprendimento de coisas materiais. Então, por onde é que nós começamos? Qual é, digamos, a cruz para o budista, inicialmente? É mostrar Jesus como servo. Mostrar Jesus como servo. Então, quando a gente mostra Jesus, que era um mestre, né, e eles valorizam muito um mestre religioso, eles têm obediência cega a um guru, a um mestre. É obediência cega. O guru não é questionado. Ele jamais vai ser... As pessoas vão duvidar do que ele está falando. Se ele é um guru, se ele é um mestre, ele chegou naquele ponto por méritos pessoais. Então, você que está um nível abaixo não tem direito de questioná-lo. Então, e normalmente esses gurus, por mais que eles não exijam isso, eles são reverenciados. Veja o que acontece com o Dalai Lama, né, quando visita um país budista. Então, eles são vistos quase como divindades, né? Não, estou aqui fazendo uma metáfora, né? Não seria isso. Mas eles são seres, né, que atingiram um nível espiritual acima dos meros mortais, digamos assim. Então, quando ele vê um guru desse, você compara Jesus, e ele faz essa relação de Jesus com um lama, né, que é um mestre budista tibetano. Ele compara Jesus a um lama. E não há problema. Mas aí ele vê esse mestre dizendo assim, ó, não, eu vou lavar os seus pés. Aí ele vê a reação do discípulo, ele vê a reação de Pedro, que seria a reação dele. Não, Senhor, eu não vou lavar seus pés. Você não vai lavar meus pés, eu que tenho que lavar seus pés. Aí Jesus, não, eu vou fazer isso. Se você não me deixar fazer isso, você não tem parte comigo. Isso choca ele, mas choca de forma positiva. E aí ele começa a criar interesse por esse mestre. Querer saber quem é a pessoa antes da doutrina. Ele quer conhecer a pessoa. Ele quer saber se a pessoa tem valores, tem caráter, entende? Se ela é digna de ser ouvida. Se a pessoa não for digna de ser ouvida, você pode usar o melhor argumento do mundo. Ele vai bater e vai voltar uma parede de ferro. Então, essa é a questão. É você criar o interesse para que ele fique curioso, a princípio, sobre a pessoa de Jesus. Então, o lava-pés é uma boa estratégia. A história, eu não digo a cerimônia em si, entende? A história por trás do lava-pés, os valores por trás do lava-pés, a atitude de Jesus como mestre. Isso choca o budista, de forma positiva. Caramba. O Magu, ele respondeu assim, que e bacana, aí, veja, a humildade. Desculpe, Adolfo. E daí, uma vez que ele compreende que Jesus é um homem bom, e ele aí valoriza isso, obviamente, Jesus ganha crédito com eles, quando eles veem Jesus morrendo na cruz,
Aí você confronta a cosmovisão dele. E aí você fala, bem, por que um homem bom assim sofreu isso? E aí ele é confrontado, a cosmovisão dele é confrontada, porque ele vai pensar, de fato, e aí, por mais que ele pense, mas foi de uma outra vida, ele também vai fazer o seguinte raciocínio, mas como pode um homem que praticou um mal tão grande numa vida passada para sofrer essa morte, como ele pode ter mudado tanto de uma vida para outra? Não existe isso no budismo. É uma coisa muito gradativa, exigem muitas vidas para você evoluir nesse nível. Então ele percebe que não é coerente a vida de Jesus, boa, com a visão que ele tem de karma, ou seja, ele sofreu porque ele era um homem ruim. Sim, mas como conciliar essas duas coisas? Você está vendo que ele não era um homem ruim. Você está conhecendo ele. Então é aí que você apresenta a cruz. E você deixa ele tirar as conclusões dele. Aí você choca ele para quebrar essa cosmovisão. E para haver como a gente chama de, em inglês chama-se paradigm shift. Ou seja, uma mudança de paradigmas na mente dele. Entende? Então, não é algo simples, é algo complexo e que leva tempo, tá? Não acontece em um mês de evangelismo isso, normalmente. A não ser quando há uma atuação realmente totalmente sobrenatural do Espírito Santo, como casos como esse que eu relatei aí do testemunho daquela senhora chamada Yandin, né? São casos raros. O Porta Estreita falou assim, as palavras do Yuri estão me edificando muito. Vendo o mundo e as pessoas com outros olhos, outra mentalidade. O Magu lançou uma pergunta que eu gostaria de ter feito para você, mas vamos lá. E como lidar com a crença dos xamãs locais ali, Yuri? Porque você, pelo que você me explicou uma vez, a budismo como religião oficial, mas o budismo ele se fundiu com religiões locais. Assim como o catolicismo se fundiu com as religiões africanas e formou o que nós chamamos de candomblé, macumba e por aí vai. Como lidar com esse sincretismo e com essas culturas, com essas religiões locais? Perfeito, sua comparação foi muito boa. É isso mesmo. Há um aspecto de sincretismo muito forte na Mongólia, assim como existe no Brasil, de maneira especial aí na região da Bahia, né, com a influência de religiões de matriz africana dentro do catolicismo, e que formou algumas religiões como a Umbanda, o Candomblé, entre outras. E isso é muito comum aqui na Mongólia. O budismo tem essa característica. O budismo ele tem uma característica de ser muito inclusivo, eu diria. É muito difícil, na teoria, o budismo rechaçar alguma religião. Muito difícil. Ele normalmente a abraça, né? Às vezes, não todos os aspectos, mas os aspectos que ele julga positivo, ele abraça. Então, o budismo, em seu core, né, em sua base, ele é tradicionalmente inclusivo, né? Até mesmo por não haver um conceito de Deus e tal, nesse sentido. Então, ele acaba, para ele, pouco importa, né? Se você crê em Alá, em Jeová, enfim. Mas ele te vê, normalmente, como um ser menos evoluído, né? Entende? Se você é um cristão, tipo assim, não é que você está errado, você está evoluindo, né? Entendeu? No futuro você vai se tornar um budista numa outra vida. É assim que ele te vê. Entende? Enfim, mas essa questão do sincretismo é uma realidade. Isso é comum no Tibete também. Então, o budismo tibetano, ele é o budismo, que é o budismo de influência aqui na Mongólia, ele é a linha de budismo que é considerado o budismo mais místico que existe. Porque nós temos pelo menos 3 grandes escolas de budismo, né? Que é o budismo Theravada, o budismo Mahayana e o budismo Vajrayana, né? São as 3 escolas básicas. E há quem diga que tem uma 4ª escola, e entra nessas discussões teológicas que nós temos no cristianismo, e tem no budismo, e tem no hinduísmo, e tem em qualquer outra religião. Mas, em geral, o conceito geral é que existem 3 escolas: Theravada, Mahayana e Vajrayana. Então, Theravada é o budismo mais tradicional, onde eles prezam muito pelas escrituras que eles têm. Então, tem várias escrituras, né, que é a Triptaka, e por aí vai, não vou entrar nesse assunto técnico. Aí tem o Mahayana, que é mais essa região do Japão, China e Coreia, né? O Theravada é mais a região
da Tailândia, do Camboja, do Vietnã, do Laos. E aí vem o Vajrayana, que é a região do Tibete, do Nepal, né? Parte ali do Butão e aqui também a Mongólia. Então, o Vajrayana, que basicamente é o budismo tibetano, com variantes, dependendo do país, é claro, ele é muito místico. E por quê? Porque no Tibete, quando o budismo chegou, a religião local era o xamanismo deles, que tem características semelhantes em qualquer lugar do mundo, né? Mas é chamado de Bon na Mongólia, ou no Tibete, Bon, né? Nada a ver com bom em português, mas na língua tibetana, Bon é o nome para o xamanismo. Então, quando os missionários budistas, porque houveram missionários budistas, né? Então, o budismo começou na Índia, vale destacar, que hoje é um país hindu, né? Praticamente não tem budismo mais na Índia, isso é muito interessante. Semelhante ao que acontece em Jerusalém, né? Enfim, o cristianismo e tal. Então, quando os missionários budistas chegaram no Tibete, eles encontraram essa realidade religiosa. Então, o povo abraçou a nova religião, mas continuou mantendo suas antigas práticas xamânicas, né? E o budismo não os rechaçou. O budismo simplesmente assimilou aquelas práticas como deles. E aí isso se propagou. Então, hoje aqui na Mongólia, vou dar um exemplo claro. Eu visitei no meu primeiro ano um dos principais templos aqui na Mongólia, ou melhor, o principal templo aqui da Mongólia, que é o monastério Gandan, que durante a União Soviética foi o único monastério que era autorizado pelo governo comunista a funcionar. Todos os outros monastérios e templos budistas foram fechados, alguns queimados, completamente destruídos e monges mortos. Os monges são vistos como mártires aqui na Mongólia, entende? Então, tem todo esse background histórico que dificulta. O monge é um herói, cara, entendeu? É um cara que manteve a cultura durante esse período, enfim. Então, esse monastério foi o único que ficou preservado durante esse período aí do domínio da União Soviética. E aí, cara, eu fui visitar esse monastério, né? Há 4 anos atrás, quando eu cheguei na Mongólia, fazendo ainda pesquisas de campo e tal. E aí eu não tinha preparo nenhum na época, né? E aí eu fui lá querer conversar com um lama, né? Inocente, achando que o cara também não estava muito ligado no que eu queria e tal. E fui lá para dialogar com ele, fazendo perguntas e tal. E aí, eu me lembro que quando eu fiz uma pergunta, eu fiz, olha, eu vi aqui dentro da área do monastério um poste com panos azuis enrolados e pessoas circulando esse poste e colocando a cabeça no poste, colocando a mão e fazendo orações, que é algo tipicamente xamã. É uma prática tipicamente xamã. Tipo como a Bíblia fala dos postes ídolos, né? Isso é comum aqui na Mongólia. Você vê em todo canto esses altares com os postes e as pessoas rodam ao redor deles e oferecem sacrifícios, oferecem libações de bebida e coisa desse tipo. Muito parecido com o que a gente vê nos relatos bíblicos. Normalmente ficam em montanhas, como também na Bíblia, né? A adoração nos altos, né? E aí eu questionei ele sobre isso, porque eu vi um poste desse, não era dentro do templo, mas era dentro da área do monastério, né? Tinham vários templos dentro de uma área física que era o monastério. Mas isso é xamanismo? Aí ele falou, sim, é uma prática xamã. Aí eu perguntei a ele assim, mas você não vê nenhum problema, nenhuma dificuldade nisso? Ele, Adolfo, nem sequer compreendeu a minha pergunta. Eu estava falando inglês com ele, ele falava inglês. Mas ele nem sequer compreendeu, porque na cabeça dele não faz sentido isso. Para ele é uma coisa só. Você entendeu? Não há uma distinção, isso aqui é xamanismo, isso aqui é budismo, uma coisa tão misturada que ele, tipo, como assim problema? Entendeu? Tipo assim, era a mesma coisa de eu perguntar para você como adventista, Adolfo, há problema em orar ajoelhado? Tipo, você não vai entender minha pergunta. Tipo, como assim orar ajoelhado? Por quê? Que problema que há? Entendeu? Então, a mesma coisa, ele tipo não entendeu, a pergunta não fez sentido algum para ele. Então, foi ali que eu percebi quão próximos eles estavam, entendeu? Foi só ali, na incompreensão dele, na ausência de resposta dele, foi que eu entendi. Ele me respondeu, na verdade, sem saber, né? Foi que eu entendi que não havia problema algum. Pelo contrário, ele nem sequer via a possibilidade de um problema. Então, é complexo. E aí, quando a gente lida com xamãs propriamente ditos, uma pessoa que é um xamã, que seria comparado, vamos colocar em termos gerais, a um pai de santo, ou uma mãe de santo aí, do candomblé, aí o assunto já é mais complexo, porque aí envolve realmente questões de poder espiritual, sabe?
Nosso cristianismo ocidental é muito influenciado pelo iluminismo, muito influenciado pela exaltação da razão em detrimento de aspectos sobrenaturais, e é nesse ponto que você percebe que o nosso cristianismo também é sincrético, porque não é isso que a Bíblia diz. Claro, a razão tem um papel importante no aspecto do cristianismo, sem dúvida alguma, mas ela sozinha não envolve o todo. E esse aspecto sobrenatural é uma realidade muito presente aqui na Mongólia e em outros países asiáticos, muito maior do que no Ocidente. No Ocidente, as pessoas consideram tudo como superstição. Ah, isso é superstição. Isso aí é misticismo. Isso é não sei o quê. Bem, venha para cá e me diga se é superstição. Quando você vê as coisas acontecerem diante dos seus olhos. Entendeu? Então, são coisas realmente que eu prefiro nem comentar tanto aqui, porque talvez alguns vão achar que eu estou meio louco. Não, Mas é uma aqui, realidade, Adolfo, sabe? É uma realidade clara. Pessoas morrem, pessoas adquirem doenças inexplicáveis, entendeu? A natureza é manipulada. A natureza é manipulada. Entenda, não é que é uma coincidência. Ela é. Os caras começam a Cara, não é brincadeira. Os caras são contratados, entendeu? Por empresas e por coisa para fazerem chover, entendeu? Ou para deixarem, ou para não chover, por exemplo, está tendo uma reunião pública do governo. Vai ter uns jogos e tal, coisa desse tipo. Os caras não querem que chova. Os caras contratam um xamã que eles julgam ser poderoso para o cara, enfim, fazer um trabalho, vamos colocar assim em termos gerais, né? Para que não chova. E não chove. Aí você, obviamente, com a mente racionalista, tem o direito de julgar que aquilo foi uma coincidência. Mas quando você vê isso acontecer do lado oposto também, não ter nenhuma possibilidade de chuva, a previsão do tempo dizendo não vai chover 100%, e o cara vai lá e faz o negócio e chove, aí você começa a questionar a sua racionalidade. Então, é apenas um exemplo. Para você ter uma ideia, os monges budistas, eles acreditam piamente. Não é uma questão de discussão. Que eles conseguem levitar. Eles levitam. Com, entre aspas, o poder da mente. Os monges tibetanos. Entende? Ele consegue usar telepatia. Consegue, enfim, se comunicar sem palavras. Eles incorporam espíritos. Os monges tibetanos incorporam espíritos. Inclusive chamados de espíritos de demônios, sem nenhum tipo de pudor. Sem nenhum pudor. O budismo tibetano, conforme o Dalai Lama prega, parece que é apenas uma religião que fala de ética e de moral. Mas o Dalai Lama é muito inteligente e ele é extremamente contextualizado ao Ocidente. Ele só fala a parte que o Ocidente aceita. Mas ele nunca vai falar desse aspecto místico. Ele sabe que o Ocidente vai considerá-lo um louco. Mas ele acredita nisso tudo que eu falei aqui para você. Tudo ele acredita. Não apenas acredita, como faz. Essa pergunta, né? São utilização de espíritos demônios, né? Ele fez isso num tom de pergunta. Mas, o Gramático, eu gostaria de fazer uma colocação. Acostumados com arroz e feijão, verdura, docinho, né? Calorzão. Como é que é a alimentação aí? Qual que é a base da sua alimentação aí na Mongólia? Carne. Não tem para onde correr. Porque do friozão de 40 graus a 50, 60 graus abaixo de zero, mata tudo, né? Você falou que a carne é o nome de uma entidade, né? Esse frio é chamado de Zud, que é um termo que é entendido pelo mongol como um ser espiritual. Porque é tão frio
Na verdade, é um fenômeno meteorológico, né? Então, ele vem, é um frio de 60, 70 graus abaixo de zero. Então, ele vem literalmente devastando. A única coisa que você pode fazer é sair do caminho. Você não tem o que fazer. Você tem que tirar, se você é um nômade, né, que mora nas estepes mongóis e vive de criação de gado e coisa desse tipo, e mora em tendas, você não tem como se proteger. Você tem que simplesmente sair do caminho. É como um tufão, é como um furacão, é como um tsunami. Você não vai lutar contra ele, você só sai da frente. Não tem o que fazer, porque se ele passar, ele leva. Congela tudo. Já viu aquele filme Um Dia Depois de Amanhã? O cara cai com o helicóptero e morre congelado numa fração de segundos? É mais ou menos aquilo ali. Claro que ali, acho que Hollywood sempre aumenta, né? Isso faz muito sensacionalismo, não é exatamente daquele jeito, mas não está muito longe, eu acho, não. Questão de minutos aquilo ali acontece. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta, já mais no âmbito acadêmico. Só complementando a questão da carne, Adolfo, eu acho que é importante destacar isso, né? Eu não sou contra a mensagem de saúde, muito pelo contrário, como adventista, eu creio plenamente na mensagem de saúde e prego isso, enfim. O que eu sou contra são os extremos, né? Dos dois lados, né? E a gente hoje vive num clima de muitos extremos no Brasil, em vários sentidos. Então, os extremos que são complexos, né? Aquele que coloca a mensagem de saúde como meio de salvação e aquele que despreza a mensagem de saúde, por outro lado, por completo, faz até chacota daqueles que querem viver a mensagem de saúde em sua plenitude, vamos colocar assim. Então, são dois extremos. Mas a realidade, ela é diferente no mundo. Às vezes as pessoas não se atentam a isso. O mundo, ele é diferente. Ele é diferente. O mundo não é só o que a gente vê na TV da Europa e dos Estados Unidos, né? A Ásia é um mundo desconhecido ainda hoje para a maioria dos ocidentais. Então, o Oriente Médio também, enfim, a gente vê o que passa, né, cara, na TV, mas a realidade é diferente de quem mora. Então, aqui na Mongólia, a realidade ela é dura, entendeu? Então, o clima faz com que não cresça praticamente nada na Mongólia, né? Então, a única coisa que nós temos de verdura mesmo aqui, cara, local, né, é cenoura e batata, basicamente. Então, e mesmo assim, em épocas do ano, não é todo o tempo. Então, o que nós temos aqui na capital, estou falando de uma realidade da capital, se você vai para o interior, aí, meu amigo, a coisa muda vertiginosamente de contexto para pior, tá? Então, na capital, você encontra verdura, fruta, vegetal, de forma geral, importados, né? Inclusive, muitos vêm do Brasil, muitos vêm do Equador, muitos vêm da Austrália, muitos vêm da China, muitos vêm da Tailândia, enfim, da Rússia. Então, vem aí de algumas regiões. Mas para você ter uma dieta, digamos, vegetariana aqui na Mongólia, você literalmente tem que ser rico. Literalmente. Não há o que fazer. É muito caro. Nós comemos muita fruta, muita verdura, acima da média da maioria da população. Mas é assim, nosso orçamento fica no limite ao ponto de não conseguir fazer nenhuma extravagância, sabe? É complicado. E o fato é o seguinte, cara, é que se essas pessoas não comerem carne, é basicamente carne e leite, Adolfo. Basicamente é carne e leite e seus derivados. Iogurte, enfim. Aí tem as coisas tradicionais da Mongólia, um negócio chamado aros, que é tipo um biscoito de leite, cara, coalhado, um negócio duro, parece uma pedra. Eu particularmente gosto, mas a maioria dos estrangeiros não gosta. E é um gosto diferente de tudo, parece leite estragado, sabe? Mas é a maneira que eles têm de preservar as coisas e tal. E eles precisam de uma dieta rica em gordura para sobreviver, principalmente as crianças. É comum você ir visitar uma família mais pobre e você vê um bebê recém-nascido, ao invés de ter uma chupeta na boca, ele tem um pedaço de gordura pura na boca, chupando. Aí chega... veja, aí chega um médico ocidental desavisado com o seu conhecimento, né, com o seu diploma e tal, né, já que ele é superior, né, óbvio,
Ele é superior intelectualmente, ele vem do Ocidente, afinal de contas, né? O povo mongol é um povo bárbaro, né? Claro que eu estou sendo irônico e sarcástico aqui agora, né? Vale destacar. E aí ele chega né, no auge do seu salto alto intelectual e vai querer dizer que aquilo ali é errado, que aquilo ali está prejudicando a criança. A mãe, na maior boa vontade, vai acreditar e vai tirar aquela gordura. Sabe o que vai acontecer com aquela criança? Em 2 meses ela está morta. E aí você depois vai procurar o médico para ele orar para a criança ressuscitar, já que ele tem a solução de tudo. Chama ele lá para ele orar para a criança ressuscitar depois de 2 meses. Que a criança vai morrer. Não, a pergunta que eu te fiz sobre a questão da alimentação, na questão da mensagem de saúde, mas foi na questão da diferença cultural. Isso que você acabou de expressar, né? Um bebezinho, porque é o único meio de sobreviver tão frio, né? Frio onde não cresce nada, né? E às vezes temos que contextualizar, né? Lógico. Então, assim, mas na prática, viu, Adolfo? Na prática, não é tão diferente assim, não. Existem coisas diferentes, vou dar um exemplo, isso, né? Uma outra coisa diferente que não é tão comum, pelo menos no Brasil eu nunca tinha visto isso, né? Cabeça de bode, eles comem a cabeça do bode, é um prato considerado, inclusive, tipo, refinado, é especial, não é algo que você come todo dia, como se fosse, vamos colocar aí para comparar, tipo um camarão, não, como é o nome daquilo, lagosta. Picanha. Tipo uma lagosta. Tipo uma... Enfim, não, é mais do que uma picanha, é um negócio refinado, é uma coisa chique, você tá entendendo? É a cabeça do bode. E se você for convidado para uma casa e o cara... Normalmente ele vai matar um animal inteiro para você, tá? Para demonstrar honra para você. Ele quer te honrar. A cultura mongol, assim como a cultura asiática de forma geral e do Oriente Médio, a Bíblia tem muito disso, e nós ocidentais temos dificuldade de enxergar nas entrelinhas da Bíblia essa visão de mundo, que é a visão de mundo de vergonha e honra. No Ocidente, nós somos guiados pela orientação de culpa e perdão. O Oriente Médio e a Ásia é orientado pela noção de vergonha e honra. Então, para ele, pouco importa se algo é certo ou errado. A grande questão que ele faz, a grande pergunta que ele faz é: isso vai me trazer honra ou desonra? Então, ele é obcecado por isso. Então, ele tenta te dar honra, né? Porque isso traz honra para ele também, né? É um jogo. Então, quando ele te convida para sua casa, mesmo ele sem ter condições, ele vai querer matar um carneiro, bicho, vai botar na mesa o bicho inteiro para você ver. Mesmo que você só coma 200 gramas de carne. Mas ele vai botar o carneiro na sua frente. Entendeu? E se ele quiser ser ainda mais, ele vai colocar a cabeça do bicho. E aí, se você for a pessoa mais honrada naquele lugar ali, digamos que você mais um grupo de 5 convidados. O mais honrado vai comer o olho do carneiro. O outro olho fica com o dono da casa. E ai de você de rejeitar. Ai de você de rejeitar. Se você rejeitar, aquilo é uma ofensa. É a mesma coisa de eu estender a mão para você e você não apertar minha mão. É o mesmo sentimento que ele tem. De ofensa, de... Enfim, é uma coisa absurda. É impensável você rejeitar algo que ele te ofereça assim. Entendeu? Então, por isso que quando eu vou visitar normalmente alguém, se eu souber que tem cabeça de carneiro, eu vou normalmente com uma outra pessoa, e aí eu digo, ó, esse cara aqui que é o chefe, tá? Eu sou o empregado, esse aqui é o chefe. E o olho de carneiro não dá pra mim ainda, não. Ainda. Eu já comi a carne da cabeça do carneiro. Eu já comi a carne, mas o olho não. Nunca me ofereceram também, né? Se me oferecerem, eu vou ter alternativa. Ainda bem que nunca me ofereceram. Me permita, o Gramado, me permita fechar a noite, que aqui já é quase 1h da manhã. Tá. Aí já deve ser quase meio-dia também, né, Gramático? É verdade. 11h50 da manhã. A questão do nome de Deus na Bíblia. E eu gostaria de fazer a diferença de 12 horas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Aquela conversa que a gente sobre tradução do nome de Deus. Porque você contextualizou a questão de honra, a questão do indivíduo, a importância da família, tudo está me lembrando muito o Antigo Testamento. E a conversa sobre a
questão da tradução bíblica. Né? Eu, aí, que trabalha só com línguas bíblicas e no contexto do Brasil, tradução mais literal. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, cara, porque, cara, pode falar, desce a bronca. Uhum. Veja, uma coisa que você nota logo a princípio, com um contato mais próximo com a cultura mongol e com a cultura asiática de forma geral, normalmente a gente associa isso só ao Oriente Médio, mas não é verdade. Normalmente a cultura asiática de forma geral, e agora em particular a cultura mongol, que obviamente é a que eu tenho mais familiaridade, por motivos óbvios, né? Ela é muito próxima do Antigo Testamento, mas muito mesmo. Muito mesmo. Por sinal, é uma estratégia que nós usamos. Normalmente, nós começamos a apresentar a Bíblia pelas narrativas do Antigo Testamento, e não pelo Evangelho. Né? O exemplo que eu dei ali da Santa Ceia já é quando você entra no Evangelho em si, né? Novo Testamento, digamos em si. Mas, normalmente, a gente começa com histórias, porque na mente asiática, essa ideia de, volto a dizer, compartimentalização de um tópico, ele não consegue, ele não tem essa linha de raciocínio linear, sabe? Uma coisa puxa outra, que puxa outra. O pensamento dele é circular, cara. E isso encaixa com a narrativa bíblica, né? O Peterson, né, nosso amigo também aí, que está fazendo mestrado lá na PUC, ele está estudando sobre isso, né? A questão estudo da narrativa, né? Então, você contar histórias na Mongólia é fenomenal. E a Bíblia é isso, né? A Bíblia é narrativa. A Bíblia é narrativa. Nós é que sistematizamos as coisas e por aí vai, né? Nós é que criamos teologia em cima de narrativas, enfim, em textos, em descrições e por aí vai. O Novo Testamento já entra já num aspecto já um pouco mais diferente, mas o Antigo Testamento, em essência, é isso. E aí isso encaixa muito com o pensamento mongol. Então, olha, eu ouso dizer que é muito mais fácil para um mongol compreender, ele pode não aceitar, mas ele vai compreender plenamente o pensamento veterotestamentário muito melhor do que qualquer ocidental. Isso é sem dúvida, sem medo de errar. Porque para ele é natural, ele não está fazendo esforço para entender. Ele não precisa ir num dicionário para entender por que aquela prática foi feita assim, o que é que tinha por trás. Ele vai entender, porque ele faz do mesmo jeito. Entende? Então é interessante. Aí, nesse aspecto, entra o assunto de contextualização. E não apenas de contextualização de prática, né? De práticas, rituais e coisas desse tipo, mas de contextualização do próprio texto bíblico, no que tange a tradução de alguns termos e de algumas coisas. Então, isso é um desafio. Essa é uma realidade que nós temos, por exemplo, no Japão. Você sabe disso, que você gosta um pouco também da cultura japonesa, que eu sei. Aqui na Mongólia e em outros países, na Tailândia também nós temos essa dificuldade de encontrar uma tradução adequada para o nome de Deus, ou para identificar Deus na Bíblia. Por quê? Porque tanto a Mongólia, quanto o Japão, quanto a Tailândia são países essencialmente budistas, né? O Japão ainda entra com a questão do shintoísmo, né? Então, por conta disso, você não encontra um termo que encaixe perfeitamente. Não há na língua. Veja, se não há o conceito de Deus na cultura, né? na visão de mundo deles, na religião deles, que está tudo misturado, cultura, cosmovisão, religião, tudo junto. Então, se não há no vocabulário dele um termo que encaixe perfeitamente, o que é que você vai fazer? Você vai traduzir como? Você vai manter o termo hebraico? Bem, é uma opção. Se você manter o termo hebraico, o que vai acontecer é que você está pregando um Deus estrangeiro para ele. A primeira reação dele é que aquele Deus é um Deus estrangeiro. Você está vendendo um pacote estrangeiro. E quando você fala de um Deus estrangeiro, entenda que você está querendo pregar uma outra cultura. Ele entende assim. Se você está pregando um Deus que ele desconhece, você está pregando uma cultura que ele desconhece que não é a dele. E ele automaticamente cria resistência. Então, mesmo não encontrando um termo 100% perfeito que vai encaixar, você tem que tentar, na minha opinião, encontrar o melhor que nós temos. É igual que acontece nas eleições do Brasil, né? Na falta de encontrar um melhor candidato, você encontra o menos pior, infelizmente. Então é a mesma coisa que acontece, né? Mantendo as devidas proporções. Eu acho que no caso da tradução é mais fácil do que da escolha de um candidato político hoje em dia, mas tudo bem. O fato é que você se depara com esse dilema, entendeu, Adolfo? É um dilema porque você não vai encontrar unidade de pensamento nisso. Você não vai encontrar entre os cristãos. Então, por exemplo,
No caso da Mongólia especificamente aqui, né? Isso, eu diria que isso não é mais uma polêmica hoje em dia, apesar de que algumas pessoas ainda discutem, mas voltando aí à década de 90, quando o cristianismo, né, quando os missionários começaram a entrar no país após a queda da cortina de ferro da União Soviética, então, a partir da década de 90, 91, quando os primeiros missionários cristãos começaram a retornar ao país, eles se depararam com esse problema. E aí o que acontece? Algumas vertentes defendiam que você deveria manter o nome de Deus como um nome local, e outras defendiam que você tinha que criar um nome. E aí, basicamente, a que ficou foi a que você deveria usar o nome local, que é o nome Borhan. Borhan é o nome Deus em termos gerais, traduzido para a língua mongol. Qual o problema? O problema é que Borhan também é Buda, dependendo do contexto. Então, eles também chamam Buda de Borhan. A diferença é que, normalmente, quando eles querem fazer referência direta a Buda, eles falam Borhan Baksh, que é o mestre Borhan, ou mestre Buda. Quando os cristãos falam de Borhan, normalmente nós falamos Borhan Etzen, que é o Senhor Borhan. Então, essa é a distinção, entende? E hoje os mongóis entendem claramente que se eu, num hino cristão, estou fazendo menção a Borhan como um ser que foi criador, ele sabe que eu não estou falando de Buda, mesmo sendo o mesmo termo. E aí você pode achar isso complexo e tal, mas veja, a Bíblia está cheia disso. Porque o próprio termo Elohim, né, que está presente lá em Gênesis 1, verso 1, né, talvez aí o texto mais conhecido dos estudantes de hebraico, né, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, o termo Elohim, né, sem entrar nas disputas de etimologia do termo agora, se é plural majestático, se é um pré-ensino sobre a Trindade, por aí vai, sem entrar nesse mérito, mas um fato indiscutível é que na Bíblia, Elohim também era o termo usado para se referir a deuses, entre aspas, pagãos, né? A ídolos. Quando a Bíblia fala de os outros deuses, os deuses da terra, a maioria das vezes o termo utilizado é Elohim, né? Então, veja, você vê que a própria Bíblia fez uso desse conceito, de usar um termo que era familiar, que era conhecido por uma cultura, utilizou aquele termo também fazendo referência ao Deus Criador, mas deu um novo significado ao termo. Ele incutiu uma nova ideia ao termo. Ele apresentou já não mais um Deus ou deuses. Ele apresentou um Deus plural, vamos colocar assim, né? Mas que era uno ao mesmo tempo. Então, aí a Bíblia começa a fazer esse processo de transformação do significado de um termo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Cortou. E a gente tem essa base bíblica, né, para nos apoiar. O que falou, eu achei muito, né? Porque às vezes a gente discute tanto aqui na língua portuguesa ou na língua inglesa, qual que é a melhor tradução, qual que é isso, mas também existe a aplicação cultural, não tem, né? Sem dúvida. Você está certíssimo. Eu gosto da tradução literal. No caso aqui, mas isso é no quê? No contexto brasileiro, no contexto em que nós temos materiais de grego, de hebraico, uma compreensão cristã, sistemática das coisas, né? Isso tudo que você apresentou, joga a teologia sistemática. Não consegue. A igreja assembleia, tipo assim, a diferença entre a igreja assembleia e a igreja adventista ou qualquer outra igreja cristã, no meio oriental, você colocou aí, do budismo, as diferenças cristãs acabam ali, porque a compreensão é verdadeira, contra uma compreensão que nem tem Deus, né? Assim, eles nem compreendem que se da forma disso. Então, quando você me falou isso a primeira vez, eu falei, a mensagem precisa ser levada e às vezes a gente fica perdendo tempo com coisa tão simples, né? É verdade. É verdade. Veja,
do ponto de vista da discussão acadêmica, eu acho válido. Eu acho válido. Eu acho que, enfim, é um exercício intelectual, um exercício acadêmico e tal. Eu acho válido a busca pela fidelidade ao texto original. Quanto mais próximo ao original, melhor. Mas, se isso torna-se um fim em si mesmo, aí ele perde o sentido. Você entende o que eu quero dizer? Porque aí, Sim. o original literal não vai cumprir o propósito para o qual Deus queria. Entende? Ele não vai transmitir a mensagem. Então, nesse caso, o original não é o literal. O original é o que transmite o conceito da forma correta. Você está entendendo meu ponto, Adolfo? É o que transmite a ideia. É o que converte aquele conceito bíblico dentro de uma outra mentalidade. Então, esse, ao meu ver, é o original. Porque vai ser original para o receptor. A mensagem tem que ser original para o receptor e não para mim. Percebe? Porque se há uma mensagem, ela precisa ser compreendida. Se ela não for compreendida, não houve comunicação. Então, se para haver comunicação eu preciso fugir ou fazer alterações em alguns aspectos da literalidade, eu tenho que fazer. Porque senão eu vou ficar pautado ou obcecado por uma coisa que é um meio, mas que vai estar se tornando um fim para mim. Ou seja, a mera discussão acadêmica tornou-se um fim. E a mensagem que é bom continua presa dentro de um livro, dentro de um seminário, dentro de círculos acadêmicos, dentro de debates, e que, no final das contas, não faz efeito nenhum na vida das pessoas lá fora. E eu tô até sem palavras, porque você já disse tudo, você já complementou tudo, Gramático, então nem mais nada, né? E agradeço, cara. É uma honra, cara. Foi uma honra passar essas 2 horas aí. Prazer é meu, amigo. Para mim é uma honra estar aí, porque, gente, a primeira vez que eu vi foi num da nossa igreja, que era dos dízimos das ofertas. Olha que interessante. E apareceu o Gramático contando a história dele na Mongólia. Tem até o link depois aí, que se o Gramático passar para mim, coloca aqui na descrição do canal. Aqui. E eu vi ele. Só que assim, é engraçado, porque quando você vê uma pessoa lá longe, é uma coisa, não é coisa. Ah, o cara mora na Mongólia, não sei coisa. Só que eu vi o Gramático lá. Depois, conhecendo o Brei, o Peterson Brei, que foi aluno do Edno Almeida, e o Gramático e o Brei estudavam. Depois eu conheci pessoalmente o Gramático. Isso que vocês estão vendo aqui, essas 2 horas de conversa, é o que quando eu torro a paciência do Gramático, é que ele sempre fala. Eu conheço aquele cara que falou lá naquele momento, num momento de 10 minutos, de 5 minutos. E para mim é totalmente diferente, porque abriu minha visão que, olha, nossa, a igreja cristã, a igreja é mundial. Né? Existem homens que dedicam sua vida, saem da sua cultura, saem do calorzão, né, de Salvador, saem do carnavalzão, e vai para um lugar onde que é 40 graus abaixo de zero. Eu sou um homem que bateu 15 graus e eu tô morrendo de frio, pô. Né? Entende? E conhecer o Gramático, assim, abriu minha mente, né? E fora que ele é uma pessoa extremamente capacitada, né? O Gramático aí, pelo que vocês viram, uma condição assim tremenda. Junta ele com o Brandão, começa a falar em inglês, outro em francês, outro responde em alemão, começa a falar em japonês e sânscrito. E que na verdade, como você sempre mencionou, uma coisa que me marcou, quando você entrou no seminário de teologia, isso são palavras suas, contra você, brincadeira. Você entrou no seminário, você procurava os livros acadêmicos, os assuntos acadêmicos, pegava, já pulava para os artigos acadêmicos. Depois de 4 anos no seminário, você não procurava mais tanto os artigos acadêmicos, claro que te interessava, mas você procurava a experiência dos pastores que têm 40, 50 anos de ministério, homens que batizaram muitas pessoas, homens que sofreram, que tiveram suas feridas, e você passou a ver
A experiência. Por quê? Porque o conhecimento acadêmico você consegue a hora que você quiser. Mas a experiência, o relato de alguém vivo, o conhecimento não teórico, mas o conhecimento empírico, o conhecimento na prática, você não adquire sentando e ouvindo as pessoas. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com você, Gramate. Eu já matizou, colocou nas cartinhas exatamente isso. E isso me faz ter um respeito, Gramate. Né? De te chamar Obrigado, de pastor Adolfo. e tal, né? Não, pelo contrário. Meu nome não é Pastor Yuri, né? Quando alguém me pergunta qual é o seu nome, eu nunca me apresento dizendo meu nome é Pastor Yuri. Não, meu nome é Yuri, né? Mas, enfim, eu agradeço pelas palavras carinhosas e tal. Eu acho que você colocou algumas coisas aí que talvez não seja tão adequadas no sentido de eu não sou essas coisas aí tanto assim, desse jeito, né? Mas... Rapaz, seu nome é gramático, gramática com macho, gramático. Eu fico feliz com o privilégio, a honra que Deus tem me concedido de vir aqui para esse local, sobretudo, como você falou aí, eu aprendi essas coisas com você, sobretudo para aprender mesmo. Eu me coloquei nessa postura de aprendiz mesmo, né? É uma atitude, isso é uma atitude que você tem que ter na vida, né? De questionar os seus próprios paradigmas, né? Nós normalmente, como cristãos, às vezes temos um problema com a dúvida, né? Eu não estou falando de dúvida se Deus existe ou não existe, não é isso. Mas a dúvida é o que instiga a pesquisa. Então, é como se o cristianismo não permitisse dúvidas. Pelo contrário, você vai ver na Bíblia ali os grandes heróis da Bíblia, né? Lutando consigo mesmo em situações ali onde ele não conseguia entender, e ele questiona, e ele luta, e ele briga com Deus, né? Literalmente até, né? Como o caso de Jacó e Jó, que questionar, cara. Então, essa experiência tem me feito, assim como você disse também, né? Que nesse contato que a gente teve, você abriu a cabeça, enfim, ganhou uma nova visão em alguns aspectos. Isso tem sido uma experiência diária para mim. Eu agradeço a Deus por essa honra, esse privilégio, e procuro usar disso de forma também a inspirar outras pessoas, né? A tentar enxergar isso, a questionar alguns dos seus paradigmas, questionar a sua própria cosmovisão, entender que existem outras perspectivas. Você, às vezes, é mal compreendido quando você fala algo assim, porque parece que você está defendendo uma espécie de relativismo, e que não é o caso nem de perto. É muito pelo contrário, extremamente diferente. Né? O fato da verdade ser absoluta não significa que ela seja objetiva, assim, preto no branco, né? Ela pode ser compreendida em perspectivas diferentes. Se você pegar uma verdade absoluta da forma que você a entende e transmitir ela de forma literal para uma outra pessoa que tem uma outra cosmovisão, ele vai enxergar outra coisa, ele não vai ouvir o que você está falando. Para ele, o filtro dele quando ele for tomar o suco, o gosto é diferente. Não é o gosto do suco que você tomou. Mesmo sendo a mesma fruta. Você está entendendo? Mesmo sendo a mesma fruta, o gosto do suco vai ser diferente. Porque é uma questão da quantidade de açúcar que você coloca. Então, é nesse aspecto que eu agradeço a Deus, me sinto na responsabilidade de compartilhar dessa experiência. E quero dizer também aqui, Adolfo, sem coisa de rasgação de seda, que eu sei que também não é o seu caso, mas eu quero dizer também aqui, deixar claro da minha admiração por você. Nós nos conhecemos há pouco tempo também, pelas redes sociais, ali pelo WhatsApp, de maneira especial no WhatsApp, né? E no grupo. E, para mim, você é uma pessoa que eu admiro muito. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com algum amigo, alguma coisa assim, quando o assunto gira em torno de crítica textual, esse tipo de assunto que normalmente a gente debate lá no Regregoidos, eu sempre cito você como uma referência, não apenas referência do ponto de vista de conteúdo, porque você é uma pessoa apaixonada pelo assunto e realmente tem uma base fenomenal, tem um conteúdo fenomenal para transmitir, tem muito conhecimento na sua área, mas, sobretudo, pelo exemplo que você me dá de, a despeito de uma formação acadêmica formal, né, vamos colocar assim, né, institucional, isso não é desculpa
para que uma pessoa permaneça na superficialidade de qualquer assunto que ela tem interesse. Se você tem interesse por um assunto, se você tem paixão por um assunto, você pode se instruir, você pode buscar, você pode ser um autodidata. Se você tiver a oportunidade de fazer a educação formal, enfim, de ter um diploma, o que seja, que faça, isso vai abrir outras portas, certamente. Mas, caso contrário, isso não é desculpa. Então, você, meu amigo, é uma pessoa que eu admiro muito nesse aspecto, respeito tremendamente, e tenho certeza que o trabalho que você tem feito também não ficará em vão. Deus tem te usado, eu tenho certeza, e vai continuar te usando ainda mais. Obrigado. Obrigado, Gramático. E o Magu falou para mim dizer para você aqui, ó, diga algo, diga que desejo cuidado do Senhor sobre ele e sua família. Orarei por eles. Amém. Ele é a boca de Deus para a ação. Né? Gramático, obrigado por ceder essa entrevista. Cara, me sinto honrado, aprendi muito, né? E para a nação, né? Ele falou não Deus para a ação, mas também para a nação. E fico feliz, cara. Fico feliz de te conhecer, cara, de pessoas assim, cara. Porque uma coisa a gente vê um missionário, o cara foi para lá. Outra coisa a gente conheceu o cara lá, o cara vivendo, o cara falando, o cara gravando áudio, né? Como você já mandou para mim lá, falou para os mongol falar salve, salve, Rei Gregório. Então, exato. Boa noite. Obrigado, Gramático, cara. Já 1h10 da manhã. Muito obrigado. Obrigado por ceder esse tempo. A sua vida também é bem corrida aí. Que Deus te abençoe, meu pastor. Amém, amigo. Amém. Eu fico feliz, mais uma vez agradeço pelo convite. Que bom que deu certo. A gente já vinha tentando aí agendar essa live há algum tempo. E eu fico feliz também. Para mim também foi uma honra. Espero que de alguma forma contribua e seja útil aí para as pessoas que assistiram ao vivo e que vão assistir posteriormente, né? Nossa. Possivelmente algumas pessoas que estarão assistindo, nesse momento que você está assistindo aí, não é ao vivo, né? Mas eu fico feliz aí pela oportunidade de ter registrado também esse bate-papo. Para mim também vai ser bom, depois eu vou até rever, porque certamente daqui a 10 anos, muitos dos meus conceitos também estarão mudados, né? Então é muito interessante a gente olhar como a gente pensava há alguns anos atrás e ver, né, o processo que a gente for passando. Então, eu acho que isso, para mim, vai ser um documento interessante para ver o processo, a metamorfose que a minha visão vai sofrer aí durante alguns anos. E espero que essa mudança, esse processo, essa metamorfose, essa transformação, seja sempre em direção de uma melhor compreensão em relação à palavra de Deus, de uma melhor compreensão do ser humano, para que a palavra realmente encontre o ser humano onde ele está, dentro da compreensão que ele tem, dentro da visão que ele tem, para que ela seja realmente efetiva e eficaz na vida dele, pelo poder do Espírito Santo, transformando vidas. Amém. Amém. Valeu, amigo. Gente, fomos. Obrigadão. Fica com Deus, Gramático. Deixar uma bênção